Sequência do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando virdes no lugar santo os horrores da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, quem ler entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e o que se achar no terraço não desça para ir buscar coisa alguma da sua casa. E o que estiver no campo não volte para tomar a sua túnica. Ai, porém, das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Rogai, pois, que a vossa fuga não seja nem no inverno, nem no dia de sábado, porque haverá grande aflição, qual nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos serão abreviados esses dias. Então, se alguém vos disser, aqui está o Cristo, ou ele está ali, não lhes deis crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes prodígios e milagres, que se possível fora, até os eleitos enganariam. Vede que já vos predisse, se pois vos disserem, ei-lo está no deserto, não saiais. Ei-lo aqui no interior da casa, não lhes deis crédito, porque como o raio parte do oriente é visível até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde quer que esteja o corpo, aí se juntarão as águias. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará mais sua luz, as estrelas cairão do céu, e as forças do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos com forte clangor de trombetas, e reunirão os eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Da figueira aprendei, pois, uma comparação: quando seus ramos já estão tenros, e as folhas já brotam, sabeis que já está próximo o verão. Assim também, quando virdes todas essas coisas, sabei que o Filho do Homem está perto, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, fiéis, estamos no último domingo depois de Pentecostes. Com esse domingo se encerra o ano litúrgico. No domingo que vem, primeiro domingo do Advento, é o primeiro domingo do ano litúrgico de 2017. O litúrgico começa com o Advento e não há uma correspondência exata entre o ano civil e o ano litúrgico. Então, hoje é o último dia do ano litúrgico e por isso se fala nele do juízo final, do fim do mundo, melhor dizendo. O céu e a terra passarão, as minhas palavras não passarão. Assim termina o Evangelho de hoje. Após ter descrito todos os formidáveis acontecimentos que precedem, que constituem o fim do mundo, Nosso Senhor afirma com solenidade: Amém, eu vos digo, ou seja, em verdade eu vos digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. O que significa esta geração? Porque Nosso Senhor diz isso? Que Ele estava dizendo aos apóstolos, e tantos séculos já passaram, e Nosso Senhor afirma: em verdade vos digo, amém, dico vobis, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. O que significa esta geração? De quem Nosso Senhor está falando? Ele está falando da Igreja Católica, da geração dos que creem, dos que têm a virtude infusa, sobrenatural da fé. Fé católica, apostólica, romana. Fé que é uma virtude infusa na nossa alma por Deus, que está, uma virtude que não está na nossa natureza. Alguém fala assim: tenho fé que eu vou conseguir, tenho fé que meu time de futebol vai ganhar. Não, isso não é a virtude sobrenatural da fé.
A virtude sobrenatural da fé é aquela que eleva a nossa inteligência e nos faz aderir à verdade revelada, aderir a Deus enquanto Deus é verdade. Essa geração, pois bem, é a geração dos que procuram o Senhor, diz o Salmo. E nós cantamos ontem, nas vésperas, essas belas palavras na antífona que se reza no final de vésperas, depois cantamos o Magnífica, depois retoma essa antífona. A antífona é um trecho curto, cantado, né? Quando o ofício é cantado, ele tem a sua melodia gregoriana, e ele é um pouquinho uma parte mais solene, uma das partes mais solenes do ofício. Então, o que nós lemos nessa antífona de ontem? Sobre os teus muros, Jerusalém, eu constituí vigias. De dia e de noite eles não cessarão de louvar o nome do Senhor. Podemos aplicar aos monges que vigiam à noite, de dia e de noite. Não só de noite, mas de dia também. Não só de dia, mas de noite também. Dia e noite louvam o Senhor, de geração em geração. Sim, a Santa Igreja não cessará de louvar o nome do Senhor, mesmo durante a perseguição. Vamos comparar o dia com os tempos felizes, né? E a noite os tempos difíceis. Então o povo católico, não só os monges, o povo católico louva o nome do Senhor e adere com toda a sua força à verdade revelada por Nosso Senhor através da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Então essa adesão é aqueles que Deus constituiu e que não cessarão de dia e de noite. Tempo de paz, tempo de guerra. Tempos fáceis, tempos difíceis. Tempo sem perseguição, tempo com perseguição. Eles não cessarão de louvar o nome do Senhor, com a sua oração, mas com seus atos também. A geração dos que procuram o Senhor, ou seja, das almas que procuram o Senhor, que são chamadas geração, pois foram geradas, nascidas, do coração transpassado de Nosso Senhor, ao qual está unido, imaculado e doloroso coração de Maria, corredentora do gênero humano. Nós nascemos do coração de Nosso Senhor e do coração de Nossa Senhora. E durante os séculos, os trabalhos dos grandes apóstolos, dos mártires, confessores, doutores, virgens e de todos os santos e santas que nos geraram a fé católica. Que seria de nós se nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, nossos párocos, nossos mestres, como no meu caso Gustavo Corsão, que me ajudou muito, nossos bispos, como Dom Lefebvre, Dom Antônio Castro Maier, nossos santos papas, como São Pio V, São Pio X, se eles não tivessem nos gerado a fé católica com seus trabalhos, suas orações, seus ensinamentos, suas penitências. São Domingos de Gusmão, à noite se dava a disciplina 2 vezes, uma pelos seus próprios pecados e outra pelos pecados daquele com o qual ele tinha conversado, tinha visto, se encontrado durante o dia. Quantas pessoas não deverão a sua salvação a essas penitências de São Domingos de Gusmão? Ele gerou essas almas à fé católica. Então, essa geração significa que eles foram gerados à fé católica, não só os santos estão contidos em Nosso Senhor, todos nós fomos gerados pela paixão de Nosso Senhor, mas na qual cooperam na sua aplicação os santos, com suas orações, suas penitências, seus ensinamentos e seus exemplos. São Paulo chamava aos seus fiéis de filhos, que ele gerou na dor. Filhinhos meus, diz ele aos Gálatas, por quem eu sinto de novo as dores do parto, até que Jesus se forme em vós. Esta geração, esta raça espiritual, que se transmite de geração em geração, através dos sofrimentos e trabalhos de todos aqueles que contribuem na transmissão da fé católica. Esta geração, diz Nosso Senhor, não passará até que essas coisas aconteçam. Não passará. A Igreja Católica não será destruída. A Igreja Católica permanecerá até o fim, apesar de todas as perseguições. Não passará até que todas essas coisas, todos esses acontecimentos relatados no Evangelho de hoje, que eles se realizem. Tudo será realizado. E a Igreja não passará.
Então diz Nosso Senhor, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, ou seja, o sinal da cruz. Pois é pela cruz que nós fomos gerados e somos gerados a vida da graça. E é por ela que esta vida da graça é mantida e fortalecida. E pela cruz ela cresce até se tornar uma grande árvore, em cujos ramos os pássaros do céu vêm encontrar abrigo. Qual de nós não vem encontrar abrigo na fé de Dom Lefebvre, de Dom Antônio Castro Maia? Que seríamos nós sem esse sofrimento de Dom Antônio e de Dom Lefebvre, que no meio do concílio carregaram o peso de estar defendendo a fé católica numa situação nunca vista na igreja, tendo o Papa contra si. Eles dois permaneceram firmes, não só durante o concílio, mas depois do concílio, a tal ponto que o Sr. Lefebvre dizia: não é orgulho nosso, mas é graça de Dom Antônio Castro Maia e a vosso servidor que a fé católica foi mantida, que a tradição foi mantida. É assim. Então nós devemos a esses homens, porque é pelo sinal da cruz, é pela cruz que a fé é transmitida, que a caridade se mantém, que a caridade não se esfria. A caridade de Monsenhor Lefebvre não se esfriou. Ele foi por toda parte levar a tocha da fé católica, da caridade e da vida da graça. É este sinal da cruz, sinal da paixão e morte de Nosso Senhor, renovados e perfeitamente exprimidos na missa verdadeira, na missa de sempre, que aparecerá, esse sinal aparecerá com todo o seu brilho e toda a sua força no juízo final. O Senhor virá sobre as nuvens, trazendo o sinal do Filho do Homem. Esse sinal é a Santa Cruz de São Tomás de Aquino. Pois é a paixão e morte de Nosso Senhor na cruz, que é o sinal do cristão, que é o sinal da Igreja, que é o sinal do Filho do Homem, que é o sinal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então diz o Evangelho: as nações chorarão, o mundo moderno chorará, os maus chorarão, porque não quiseram crer na humildade de Nosso Senhor Jesus Cristo, não quiseram crer no mistério da cruz, não quiseram crer em Jesus crucificado e em sua Igreja una, santa, católica, apostólica e perseguida, acrescentava São Pio X. Eles a desprezaram, disseram: não, esses tradicionalistas, essa resistência, esses bispos aí, hoje é a coisa acabada, é uma raça em extinção, é uma raça que já acabou, isso aí não vale nada. O Sr. Lefebvre foi excomungado, isso são cismáticos, eles vão morrer. Desprezaram, foi desprezado. O Sr. Lefebvre foi condenado pelo Tribunal Civil de Paris, foi desprezado. Um homem, supostamente, que incitava os outros ao ódio, então condenado pelo Tribunal de Paris. Desprezo, desprezo, desprezo. Desprezo por Nosso Senhor, desprezo por aqueles que mantêm a fé de Nosso Senhor, desprezo por aqueles que mantêm a moral de Nosso Senhor, desprezo profundo, profundo, que vai muito além do que a gente pode imaginar. Hoje os grandes deste mundo, hoje os que dominam não só as nações, mas também os que humilham a Santa Igreja, impondo aos católicos absurdos, contrários à fé divina e mesmo contrários ao bom senso e à lei natural. Hoje os modernistas e liberais creem que venceram a Igreja de Pio XII, a Igreja que canonizou São Pio X, a Igreja que proclamou Cristo Rei das Nações, ou seja, a Igreja Católica. Modernistas liberais pensam que ganharam, pensam que já não tem volta. Eles dizem: o concílio não tem volta. O concílio é a lei agora. A tradição é o ensinamento de agora. Monsenhor Lefebvre tinha uma falsa noção da tradição, dizem eles. A verdadeira noção da tradição é o magistério atual. É que o Papa está falando agora. Isto que é a tradição. Desprezo deles pelo passado, por São Pio X, por todos os santos. Todos esses, se não se converterem, chorarão quando o Filho do Homem vier sobre as nuvens, com seus anjos e seus santos.
Eu aí estarei, exclamava Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu aí estarei. Nosso Senhor virá na sua glória com seus santos, para dizer, eu aí estarei. E a gente aí estará, a gente abraçar a cruz. Sim, os santos aí estarão, pois os santos foram amigos da cruz de Nosso Senhor. Os santos amaram a Santa Cruz, amaram terem parte na ignomínia de Nosso Senhor. Dom Lefebvre e Dom Antônio foram excomungados pelos modernistas e pelos liberais. Eles levaram sobre si o opróbrio de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles não quiseram ter parte na destruição da igreja. Lefebvre disse a um jornalista, perguntou a ele, mas por que o senhor fez isso contra a vontade de Paulo VI? Respondeu, porque eu não queria e não quero escutar depois da minha morte Nosso Senhor me dizer, então o senhor também, o senhor participou na destruição da minha igreja. Ah, isso não. Mas quando Nosso Senhor vier sobre as nuvens com o sinal da cruz, mais brilhante que o sol, a cruz brilhará mais que o sol, e verá então a grandeza da cruz, coisa que hoje, agora não se vê. Não se vê, porque a cruz humilha, a cruz rebaixa, a cruz, os santos gemem às vezes o peso da cruz e parecem mais uns pobres coitados do que gloriosos. Nosso Senhor gemia na cruz. E os judeus diziam, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e nós creremos. E Nosso Senhor gemia, meu Deus, por que me abandonaste? Que profundidade de humilhação, que profundidade de dor. E essa cruz, essa humilhação, brilhará com fulgor, que as nações, os maus ficarão espantados, dizendo, nós pensávamos que a morte dele tinha sido uma ignomínia, uma vergonha, e eles agora, exaltados, nós nos enganamos. Mas será tarde. Aí então se entenderá o porquê Monsenhor Lefebvre e Dom Antônio disseram, não possamos. Não só eles, mas tantos religiosos, tantas religiosas, tantos pais de família e mães de família, disseram, não possamos, não podemos abandonar a nossa cruz. O mundo moderno e os progressistas nos falam em abandonar nossos votos, e abandonar nossas santas regras. Dizem às famílias, aos esposas, falam de divórcio, falam de aborto, falam de liberação da mulher, falam da liberdade religiosa, falam do direito de ser feliz, desobedecendo a lei de Deus. E nós respondemos, não possamos. Não podemos abandonar Jesus Cristo crucificado. Não podemos abandonar nossos votos. Não podemos abandonar o hábito religioso. Bom, em termos de perseguição é diferente. O Padre Pró se disfarçou de várias maneiras, mas não podemos abandonar aquilo que Deus nos prescreveu. O marido não pode abandonar a sua esposa. Não se pode casar uma segunda vez. Não possamos. O moderno diz pode. Nós dizemos não pode. Não pode por quê? Porque Nosso Senhor nos disse que não pode. Não devemos abandonar a cruz. Foi isso que ensinaram os apóstolos. Foi isso que pregou São Paulo ao dizer, eu não julguei dever saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo, este crucificado. Com efeito, diz ainda São Paulo, a palavra da cruz é uma loucura para os que se perdem, mas para os que se salvam, isto é, para nós, é virtude de Deus. Porque está escrito, destruiria a sabedoria dos sábios, os homens, professores de universidade de hoje, que com tanto orgulho oprimem a igreja, rebaixam a igreja, desprezam a igreja, inventam coisas que não são verdade, ensinam isso aos alunos. Porque está escrito, destruiria a sabedoria dos sábios e reprovaria a prudência dos prudentes. Os governantes que para governar fazem qualquer coisa, se dizem prudentes porque chegam ao grande sucesso, grande fortunas, parecem prudentes aos olhos do mundo, são admirados por muitos. Deus virá destruir, reprovaria a prudência dos prudentes. Onde está o sábio? Se pergunta São Paulo.
Enquanto os judeus exigem milagres e os gregos buscam a sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que são chamados, quer dos judeus, quer dos gregos, é Cristo virtude de Deus e sabedoria de Deus. Porque o que é loucura em Deus é mais sábio que os homens. Coronel Garrone chamou Solefer de louco. Isso é louco. O que é loucura para os homens, o que é loucura para os cardeais modernistas, é sabedoria de Deus. É mais sábio que os homens. E o que é fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Essas verdades hoje estão ocultas aos olhos da grande maioria dos homens. E é por isso que as vocações são raras, os casamentos instáveis, as escolas ruins, as leis perversas, a fé na divindade e realeza de Nosso Senhor diminuída, em parte, e às vezes perdida. Mas o Evangelho de hoje nos anima a sermos fiéis, a guardar a herança recebida. Somos filhos dos santos, somos da geração nascida do Sagrado Coração, transpassado pela lança. Somos frutos do preciosíssimo sangue que receberemos dentro de alguns instantes. Somos companheiros dos anjos, somos irmãos de Jesus Cristo, somos participantes da natureza divina, somos da geração eterna de Deus, não por natureza, mas por graça e por adoção. Somos chamados à sociedade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, chamados a viver na sociedade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dom Chotaro, um grande monge cisterciense, era celereiro do seu mosteiro e não tinha tempo para rezar. E ele não sabia o que fazer. Ele estava quase desesperado. E foi ver um abade, um outro abade, que lhe disse: você não entendeu ainda. Você deve viver em companhia, na presença da Santíssima Trindade que habita na sua alma. Se você viver dessa verdade, a sua vida será toda ela santificada por essa presença. E a vida dele mudou. Ele entendeu que essa sociedade da nossa alma, de nós, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, permitia a ele de fazer todos os trabalhos, levando uma vida perfeitamente monástica. Ele se tornou um grande abade, um grande espiritual. Ele é o autor da Alma de Todo Apostolado, livro que todo mundo devia ler. Como chamados à sociedade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nesta sociedade se entra pela porta, e essa porta é Jesus crucificado. Quem quiser entrar nela por outra porta é um ladrão. Entremos e permanecemos naquele que disse: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Pois o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Confiança, eu venci o mundo, e vós o vencereis também, se permanecerdes comigo até o fim. No fim, nos diz Nossa Senhora, meu imaculado coração triunfará. Que nesta doce confiança e nesta doce certeza possamos, cada um de nós, carregar a nossa cruz cotidiana, humildemente, fracamente, se for necessário, porque não adianta, a gente quer às vezes sofrer grandemente, como num filme. Não, ilusão, pobre de grandes ilusões. A cruz a gente carrega fracamente. Nosso Senhor caiu 3 vezes no caminho do Calvário. E Ele gemeu sobre a cruz. Então, abracemos a cruz. E se ela está doendo, se ela dói nossos ombros, não abandonemos como algo que a gente despreza. Não. Quem despreza a cruz, despreza Jesus crucificado e não será contado entre os eleitos. Abracemos a cruz, carreguemos ela humildemente, fracamente se for preciso, mas sem abandoná-la, pois aquele que perseverar até o fim, diz Nosso Senhor, será salvo. Eis a graça que desejo a todos, pela intercessão da Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.